Já agradecer vocês, obrigado aí pela visita. Agradecer ao Doni, ao Ari. Prazer demais receber esses caras aqui. A gente tem a oportunidade de estar aprendendo um pouco mais com eles, andando com eles. E é muito interessante a gente saber que a maior identificação nossa é com as dores. Não é com os momentos de alegria. É quando eu falo assim, cara, eu passo essa parada aqui. Você fala, sério, cara, a gente também passa. E a gente identifica não por causa dos momentos de vitória, mas é por causa das dores e das tretas mesmo. Então é muito bom receber eles aqui. Quero chamar o Ari aqui. Cara, arrumei uma Bíblia pra você, velho. É do papai ali, mas eu acho que a linguagem você vai entender, cara. Tá? Eu costumo viajar só com a Bíblia no celular, né, gente? Aí meu celular caiu na privada. Não, assim, a minha tá aqui, só que meu celular tá com problema. Então eu pedi uma Bíblia no papel, né? Bíblia do papai. A Bíblia do papai mesmo, velho. Não, se tem o texto bíblico, tá bom. Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 3. O texto é igualzinho da minha. Não sei se é um bom sinal isso para mim, né? Irmãos, é um privilégio estar aqui mais uma vez, né? Agradeço a oportunidade aí. Tava de passagem e aí conversando, acabou que eu articulei assim alguns lugares para passar nessa viagem. E o Aislan tem sido um amigo mesmo, né? O Doni não, o Doni eu vou na casa dele só para comer churrasco. Mas tem sido um privilégio fazer tantos amigos no caminho, né? Gente que a gente tem o prazer de estar junto, de se deslocar para estar junto. Eu quero falar um pouco sobre isso. E a proposta é microfone aberto, então eu vou tentar não me estender muito aqui para que vocês possam falar o que você quiser, tá? Eu só não quero falar sobre bebida, música secular e tatuagem. Porque aí é do diabo ficar falando dessas coisas, sabe? Nós deixamos essas coisas lá no século XX, já virou a página. Enquanto a gente está discutindo isso daí, as pessoas estão fazendo outras coisas muito piores. Tá? E eu não estou relativizando o conceito de pecado, né? Mas é que a gente tem vídeo no YouTube já, explicando, argumentando, cheio de bases bíblicas. Assista, vale a pena. Eu quero falar de coisas mais simples, de coisas que eram para ser mais óbvias. E nessa caminhada da gente fazer amigos e sentir as dores mesmo uns dos outros, o que tem mais me surpreendido é perceber que parece que na nossa geração está havendo uma carência imensa de entendimento a respeito de coisas que são fundamentos da fé. Coisas que a gente entende que já foram acertadas, já foram acordadas. Fica parecendo que a gente agora quer falar das grandes questões, os grandes debates. Todo mundo quer ser politizado, todo mundo quer ser apologeta, o defensor da fé. Mas o cara às vezes não conhece o mínimo do mínimo ou não tem a habilidade para conseguir defender um ponto de vista doutrinário na essência do que a expressão significa. E aí, por falta desse fundamento, tudo que a gente vai criando é uma aberração. E pela quantidade de aberrações que a gente tem enfrentado, está ficando difícil suportar os cristãos. Porque cada cabeça é uma sentença, cada experiência é uma verdade. E a palavra vai ficando de lado, porque a palavra também vai sendo relativizada. E tem uma fala aqui que um amigo meu postou no Face esses dias, né? De um senhor chamado William Lane Craig, que é amado e odiado também pelas coisas que escreve, mas é um cara que eu respeito, mesmo não concordando com todos os pontos de vista dele. E isso é uma das coisas que eu queria dizer para você. Você pode respeitar e considerar uma pessoa, mesmo que não concorde com todos os pontos de vista dela. Até porque se você for tentar encontrar alguém que você concorda 100% para que você possa se tornar amigo dela, você não vai ser amigo de ninguém. Porque nem Jesus concorda com você. E ele está certo e você está errado. Então não tem jeito, a gente tem que inclinar nosso coração uns para os outros. Nem eu concordo com Jesus, como é que eu vou ter arrogância de querer que ele concorde comigo? Mesmo sabendo que ele está certo e eu estou errado. Esse cara aqui falou o seguinte: ninguém é pós-modernista quando se trata de ler os rótulos de um frasco de aspirina e uma caixa de veneno de ratos. Se você está com dor de cabeça, é melhor acreditar que os textos possuem sentido objetivo. Olha a frase desse cara, hein? Olha a desculpa da nossa geração. A gente diz, não, mas hoje em dia nós temos mais um volume de informação maior, nós lemos mais coisas, nós temos a internet, nós temos esse tanto de gente que sabe tanta coisa, então por causa disso que nos tornamos mais críticos. Pois se a gente pegar aquilo que temos feito com a fé cristã e aplicarmos nessas áreas objetivas que ele citou aqui, a leitura da bula de um remédio ou a leitura da caixa de um veneno, vai acabar a humanidade. Imagina você quando está com dor de qualquer coisa,
começar a questionar a bula do remédio. Lá diz assim, olha, um comprimido de 6 em 6 horas, se tomar mais de 20 é overdose, você tem que procurar um centro de desintoxicação que você vai morrer. Aí você diz assim, isso não é bem assim, porque aspirina é um remédio que tem 50 anos. As coisas mudaram. A gente faz isso com o conceito de graça, de misericórdia, de salvação, de pecado. Mas na hora de ler a bula do remédio, você leva a sério. Lá nos efeitos colaterais, geralmente fala assim que 0,01% sentem cólicas. Se você sentir uma cólica tomando um remédio, aquele 0,01%, que é tipo ganhar no bingo, não é ganhar na loteria, mas é ganhar no bingo, ganha uma proporção de verdade na sua vida inacreditável. Mas na Escritura a gente não acredita. E o veneno de rato, então, né? Pior ainda. Imagina se a gente lesse a caixa do veneno de rato igual a gente lê Bíblia. Você leria e está dizendo assim, que se um ser humano ingerir aquilo lá, é morte certa, que é para deixar longe do alcance das crianças. Aí você lê a caixa e fala assim, isso aqui é de antigamente, esse veneno tem 500 anos, o mundo mudou, vou botar ele do lado do berço do meu filho. O que vai acontecer? Morte. E o que eu gostaria de compartilhar com vocês é exatamente sobre como a Escritura tem esse poder na nossa vida de se revelar uma instrução para a vida ou um tropeço para a morte. E a diferença entre um e o outro é como o nosso coração se curva diante uns dos outros, diante daquilo que vem a ser a igreja mística de Deus, que transcende as estruturas e as instituições, mas ainda assim está mesclada com elas. E principalmente essa autoridade da Bíblia, a autoridade da palavra de Deus trazida para nós, que mais do que nunca tem sido questionada. Quando a gente vai jogar bola, principalmente esses futebol de rua, a primeira coisa que a gente tem que fazer é demarcar o campo. Já parou para pensar nisso? E quando a gente vai dizer que iremos caminhar uma jornada juntos agora, como irmãos, tentando aprender mais de Deus, demarcar o campo também é importante. Porque nesse futebol de rua, o cara dá um bicudo, a bola cai dentro do terreno de alguém, ele pula o muro e sabe o que ele faz? Continua jogando. Aí você diz assim, foi fora. E o outro fala assim, não foi não. Tudo que for conveniente para mim, eu vou argumentando que ainda está valendo. E tudo que for inconveniente para mim, eu vou dizer que o outro está abusando. A palavra de Deus não é um campo indefinido. A Escritura é para nós um campo que era para ter um sentido, assim como a bula da aspirina, né, ou a caixa de um veneno de rato, extremamente objetivo. Mas nós não sabemos tudo a respeito da Escritura. Mesmo ela sendo a revelação suficiente, a gente não tem essa ciência a ponto de dizer entendemos tudo. Sim, mas quando você não entende tudo a respeito da bula de um remédio, qual é o seu posicionamento? Humildade para buscar ciência e entender aquilo lá, ou a arrogância de afirmar algumas coisas que você não tem certeza? Acerca da Escritura a gente tem afirmado coisas demais. Eu creio, irmãos, que a vida em comunidade tem se tornado mais necessária do que talvez jamais tenha sido, por conta de como essa conferência daquilo que a gente tem entendido da palavra de Deus precisa ser feita diariamente. Não é sobre reunir, cantar umas músicas maneiras e pegar um microfone e ficar falando aqui igual um idiota, e vocês aí ouvindo, sabe? Achando que isso aqui não é um diálogo, que é uma coisa unilateral. Não é isso o culto. O culto é a consciência do que nós estamos fazendo aqui, do porquê nós vivemos juntos. E dentro dessa consciência, a gente tem que entender que o culto não é só no sábado, só no domingo, que o culto é uma consciência que vai se estender ao longo de toda a nossa vida, de forma que a gente vai se mover na direção uns dos outros e glorificar o Pai por essa maneira de viver. Por estar junto? Não é por estar junto. Porque tem um tanto de gente que você está junto e que por não ter a consciência, isso pode ser até um problema. Por exemplo, formação de quadrilha é estar junto com a consciência errada, e é crime. Então não é estar junto. Não é só juntar um tanto de gente. Não é ir para um estádio de futebol e pegar uma bandeira em comum e a gente começar todo mundo a gritar o nome de um time. Isso não faz de você uma família, não faz de você um irmão. É mais. É a gente pegar essas questões mais íntimas, aquilo que Deus tem falado através da palavra, e trazer para a conferência. Nós vamos conferir uns com os outros, se de fato nós temos entendido a verdade, se de fato é isso que Deus está querendo dizer. Porque esse sentido objetivo da Escritura precisa ser discutido, precisa ser esclarecido. E aí, sabe, de vez em quando eu fico querendo pregar umas coisas muito sofisticadas, né? E aí de vez em quando a gente cai também em si, resolve pregar umas coisas mais simples. E parece que o simples é mais eficaz do que o sofisticado. Por quê? Porque a gente quer falar bonito, né? Mas a gente, às vezes, nem nós entendemos em toda a dimensão o que o simples quer dizer para nós. Então, o
que a gente incline nosso coração para isso, para o viver junto a partir dessa ótica, da conferência, do repartir o que temos recebido de Deus e tentar buscar aplicações para aquilo que o texto bíblico quer trazer para nós. Eu quero ler com vocês aí Mateus capítulo 3 e dar uma picada no texto para vocês verem como que um texto tão pequeno pode trazer para nós percepções de dimensões tão grandes, de coisas que podem mudar a nossa vida. Você provavelmente já ouviu aquelas histórias de um cara lá no caramba, lá no Oriente Médio, que teve acesso a uma página da Bíblia, e através dessa página, esse cara conseguiu se converter e se tornar um cristão muito melhor do que a maioria de nós. Quando você ouve esses testemunhos fantásticos, e você é meio novo na fé, você empolga, né? Você diz, oh Deus maravilhoso, que fez isso. Depois você começa a saber um pouco, ou achar que sabe, você já acha assim, ô cara, coitado desse idiota que sabe só algumas coisas, se ele soubesse tudo que eu sei, né? Não sei nem se ele estava na igreja. A gente vai ficando arrogante. Quando eu comecei a ver a maneira pela qual se estuda a Escritura, e aqui no Brasil agora tem umas modas, sabe? Tem uma galera que quer o lado místico idiota da interpretação da Escritura, né? O cara começa a tirar todos os versículos do contexto para justificar aquilo que for conveniente. E essa a onda até não é nova, né? Mas é uma coisa que no Brasil ainda faz muito sucesso. Aí, para contrabalancear isso daí, a galera que se diz mais ortodoxa está ressuscitando práticas litúrgicas, onde os caras são extremamente fiéis ao texto, mas eles assim, lê um versículo, fica 15 minutos em meditação, tentando entender o que o texto falou comigo. E não é que eu acho isso ruim, só que você consegue ficar 15 minutos em silêncio, em silêncio, cheio de gente em volta, prestando atenção naquilo que a gente acabou de ler. Isso é um exercício muito legal para você tentar fazer na sua casa. Só que é tão desafiador quanto eu falar para você assim, não repare quando os seus olhos piscam. E só porque eu falei isso, agora cada vez que você pisca, o negócio parece que está te chamando a atenção. Não repare na sua respiração. É a mesma coisa que dizer, repare na sua respiração. Então ficar 15 minutos pensando num versículo pode ser um verdadeiro desafio. Isso não está errado. Mas não é essa prática que vai trazer para nós a garantia de fazer o negócio do jeito certo. Não é isso. Nós não estamos procurando uma fórmula. Nós estamos procurando uma inclinação de entendimento. Porque aí a forma que a gente vai fazer é cada um do seu problema. Tem gente que de repente é profundamente abençoado ouvindo a Bíblia em MP3, enquanto pega o trem para trabalhar lá nos Cafundó do Judas. E o cara fica 2 horas no trem, no metrô, no ônibus. E essa pessoa às vezes está chorando e ninguém está entendendo por quê, mas ela está tendo uma experiência com a palavra extraordinária. E isso pode não funcionar para outras pessoas, não tem nada de errado. Estamos interagindo com a Escritura para que a gente tenha algo para conferir uns com os outros depois acerca daquilo que o Espírito Santo tem falado com a gente? Essa é a primeira pergunta. E eu vi muita gente no Oriente, né? Eu vi uns documentários outro dia na Globo News, que eu achei bem louco, assim. Mostravam uns caras lá da igreja copta, que é a igreja, uma linha ortodoxa lá da igreja egípcia. E aí mostrava os caras orando. E nós estamos falando de gente que tem uma fé muito parecida com a nossa no que se refere aos fundamentos teológicos, tá? Então assim, está mais para um protestante do que para um católico, embora não é nenhuma das duas coisas. Porque é uma igreja que rompeu já mais lá atrás, tal. E aí os caras estão lá em catedrais espetaculares, um sujeito sentado na janela, que é uma coisa que me deixou super intrigado, bem parecido com aquele texto de Atos, que Paulo está lá pregando e cai um cara da janela, né? Quando você lê esse texto, a pergunta que você faz é, cadê o alvará do bombeiro que não pôs uma grade na janela lá, né? Então, não tinha essas coisas. Então existem lugares ainda que as paredes, como são feitas de pedra, a janela tem uma base grande, e lá é um lugar, querendo ou não, privilegiado, porque você senta e vê todo mundo. Então estava o cara lá sentado na janela, não sentado com as pernas para fora ou para dentro, sentado no vão da janela mesmo, com a Bíblia aberta no colo, e enquanto ele lia, ele ficava fazendo esse movimento. E aí quando eu vi aquilo lá, eu falei assim, olha, o movimento desse cara se parece mais com um islâmico do que com um cristão ocidental. E qual é a nossa inclinação ao ver esse tipo de coisa? A gente diz assim, esse cara aí não deve ser crente não, por causa da forma. Mas a forma não é determinante. A Bíblia nunca mandou você fechar o olho para orar e você faz isso todas as vezes. Por que você fecha o olho? Concentração? Ótima desculpa. Mas não existe uma obrigatoriedade de fechar os olhos. Você não pode dar um tapa no irmão quando ele ora de olho aberto, porque às vezes ele consegue se concentrar naquilo que é o foco da oração de uma maneira diferente. Chegando no texto aqui, irmãos, nós precisamos aprender a meditar na Escritura, e Deus vai te dar aí o jeito, a metodologia, a forma, mas que a gente aprenda a mastigar
a simplicidade daquilo que a palavra de Deus traz para nós, de modo que isso sirva para a nossa vida, no nosso dia a dia, de forma prática. E que a gente pare de ler as histórias como histórias, ou a história como lenda, como uma coisa que pode ser distorcida, ou ler a história como se fosse uma moral etérea que não tem nada a ver com a realidade. Você não faz isso com a bula de remédio, portanto não faça isso com a Escritura. Na dúvida, fique com a interpretação mais ortodoxa, mais tradicional, porque é melhor errar por excesso de zelo do que errar por falta, desde obviamente que você não mate ninguém com isso, né? Que aí é zelo demais. Diz assim, Mateus capítulo 3, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. É aqui. Como você lê esse texto? Apareceu João Batista. Será que no seu entendimento, na sua busca, você já percebeu que esse João Batista que apareceu, ele tem uma história? E que essa história não está descrita aqui nesse livro, mas está escrito lá no Evangelho de Lucas, algumas páginas para frente. O que isso acrescenta na minha vida? Acrescenta que, da mesma maneira, um tanto de coisa que de repente você tropeça na Escritura. Será que você já parou para pensar que a Bíblia não é um livro, mas é uma biblioteca, um conjunto de livros escritos por homens em diferentes ocasiões, que está se explicando mutuamente, e que na verdade o contexto geral é tão importante quanto a compreensão daquilo que é pontual? Ou seja, esse João que foi trazido aqui, parece que plim, surgiu do nada, ele tem uma história. Você lê e aceita as histórias ou você questiona de onde elas vêm? Isso pode ser decisivo na sua caminhada como cristão, porque nós estamos todo mundo no automático. Eu começo a falar assim, porque Jesus trombou com uma mulher cananeia e lá, e aí todo mundo, beleza, e aí? Como e aí, gente? Só nisso que eu falei aqui já tem história para nós conversar uns 2 meses. A Bíblia diz que Jesus tromba com uma mulher cananeia. E aí, quem são os cananeus? Mas pergunta para o Doni, ele que manja dessas paradas. Por que Jesus diz que não é lícito tirar o pão da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos? Você acha que Jesus está fazendo a pegadinha do João Kleber com a mulher? Tem um porquê. E se você não buscar entender esses porquês, a sua leitura bíblica vai ser medíocre. E depois você vai ficar impressionado com essas sabedorias de Facebook, que está todo mundo se deslumbrando. E não vai conseguir ser um crente naquilo que é a essência de ser crente, naquilo que é o fundamento. Da onde apareceu esse João Batista? João tem uma história. E é uma história louca. Aparece um anjo lá para o pai dele, que era sacerdote, tinha função no templo. Não é o anjo que você imaginou, porque com certeza você imaginou o Brad Pitt, um cara top, né? Mas pela narração lá de Lucas, quando esse anjo aparece, o sacerdote, ou seja, tem um cara que estava pronto para ver um anjo, que estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, e diz o texto que ele era um homem irrepreensível dentro da sua geração, era esse cara, Zacarias. Quando aparece um anjo, o cara quase se borra de medo. Então eu imagino que não era o Brad Pitt. Eu imagino que deve ser uma coisa terrível de anjo, e o anjo ainda dá nome. Ele diz, eu me chamo Gabriel. Olha que louco. Então olha que tanto de coisa que dá pra gente saber só a respeito disso daqui. E o anjo depois fala que ele vai ter um filho, fala que vai chamar João, tem mais histórias anexas que eu vou pular aqui porque não é o foco, e fala que esse filho dele seria consagrado desde o ventre, não beberia bebida forte e outros paranauês lá. Por que isso é importante? Porque esse João aparece no deserto da Judéia. Se foi Deus que deu essa mensagem lá no templo para um homem religioso que estava engajado nas coisas religiosas, por que essa missão de Deus através da vida desse homem se cumpre agora no deserto? É isso que eu estou falando de leitura bíblica. Você está devorando páginas ou está buscando o entendimento do que eu tenho a ver com isso? Porque tem muita coisa, meus irmãos. Esses homens de Deus estavam lá no templo, julgando servir a Deus. E Deus levantou um homem que andava era no deserto. No deserto, onde que está? Quem são as pessoas que estão no deserto? São os que não estão no templo. São os angustiados, são os desesperados, são os que estão buscando alguma coisa que não se encontra no templo. O que eu tenho a ver com isso? Eu sou o cara do templo, eu sou o cara do deserto, ou eu sou o cara do templo que entende que foi chamado para o deserto? E a gente só leu 2 versículos. João diz, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E aí o texto continua, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, havia já uma promessa. Esse cara tinha eu não gosto da palavra unção, porque uns são, outros não são, né? Não é bem isso. Ele tinha um chamado, uma vocação especial. Havia um poder sobre esse nome que diz que é o poder de Elias, um profeta respeitadíssimo no Antigo Testamento. Nossa, Elias, legal, né? Mas quem é Elias? E às vezes a gente prega isso e já vai partindo do pressuposto que todo mundo sabe quem é Elias. Então não vou dar spoiler para você, porque é muita sacanagem dar spoiler.
recomendo a você que vá descobrir quem é Elias. É um cara muito legal. Verso 4. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. E a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Por que isso? Eu já vi uns caras que falam assim, não, João foi o primeiro punk da história. Eu falo, peraí, se ele ao fazer isso é denominado punk, então ele já não é o primeiro. Porque a conduta dele diante da situação tem a ver com a vocação que o anjo falou que ele teria, quando aparece lá para o pai dele no livro de Lucas, e tem a ver com algumas coisas da tradição que vem lá do Antigo Testamento. É disso que eu estou falando, irmãos, de uma leitura medíocre. Às vezes a gente está buscando, nas nossas experiências de culto, sabe, aquele céu abrir e vir um algo mais. E a gente ainda não conseguiu ter densidade naquilo que era para ser o óbvio. Que tristeza, né? Então vai descobrir por que ele usava essa roupa. E então saíram, verso 5, a ter com ele em Jerusalém toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Este homem recebia pessoas de toda a região, que vinham ali, confessavam os seus pecados e eram batizados. Toda vez que você lê isso daqui, sabe qual que é a pergunta que vem na sua mente? Com quanta água? Foi a pessoa na água ou foi a água na pessoa? Você está vendo como é que o nosso foco é distorcido segundo a nossa conveniência? Nós estamos preocupados com o ritual, mas nós não estamos preocupados com aquilo que é o objeto de Deus na história, que é quem? Quem? João. Está fazendo o quê? Com quem as pessoas de toda a região que vêm ali e mediante arrependimento são batizados? Como? É o que menos está descrito no texto. A sua vida na igreja, a sua vida com Deus vai ser sempre medíocre, enquanto você colocar o como na frente do quem. Enquanto você não entender que o primeiro quem é você, que tem que reconhecer, que vai ter que reconhecer o outro quem, que é Deus. Que na verdade é primeiro, mas você está reconhecendo agora porque Ele te reconheceu. E aí nessa história toda você vai entender quem são os outros quens que Deus está querendo trabalhar na vida. Aí entendendo quem é quem, a gente vai descobrir o como. E o como é só você seguir o exemplo de Jesus, não tem como errar. Continuando, verso 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Como que a gente lê esse texto, meu irmão? A hora que vinha aqueles religiosos hipócritas, ele confrontava esses homens. Pois os fariseus e os saduceus não eram os religiosos hipócritas. Isso é uma leitura do texto bíblico à luz da cultura que nós temos hoje. Inclusive a palavra fariseu, na sua origem, é muito parecida com a palavra santificado, santo, igual a gente usa hoje como crente. É o separado. Saduceu eu não sei o que é. O que é saduceu? Quer dizer? Do grupo. Rapaz, um é o separado, o outro é da turma, assim, né? Do grupo. Os nomes bonitos. Mas olha que legal, são dois rótulos então, né? O fariseu e o saduceu, que são coisas de honra, não é para vagabundo. É como se nesse texto aqui, com a devida contextualização, a gente dissesse assim: de repente chegaram os evangélicos da melhor igreja, da mais ativa, e aí o profeta falou: raça de víboras, suas cobras, quem ensinou vocês a fugir da ira de Deus que está por chegar? E a gente adora ler esse texto para os outros. Porque os hipócritas, que hipócritas, irmãos? O hipócrita está no espelho, porque a gente critica, reclama, chora, mas o grande problema das coisas de Deus que às vezes não acontece na nossa realidade é a gente mesmo. A gente estava conversando aqui agora há pouco ali, todo mundo pergunta assim, né? E aí, quantas pessoas vieram com você, Ari? Eu falei, ninguém, vim só eu. De carro, sozinho. Quanto custa vir uma pessoa de carro, né, irmão? E quanto custa vir duas? E vir três? E vir cinco? É o mesmo preço. E às vezes a gente tem o carro, às vezes não, muitas vezes, né? E não tem um vagabundo para pôr no carro, para não falar irmão, né? Então quem é o hipócrita, você está entendendo? É a gente que fala que está junto, mas não está, não traduz isso numa prática. O texto aqui então fala que esses religiosos, que eram os dignos de honra, que eram os bem vistos na sociedade ali, eram chamados pelo profeta, pelo homem de Deus, de que suas cobras, raça de víboras. Então será que nós temos lido a Escritura a partir dessa ótica, entendendo que às vezes o empecilho para as coisas que Deus está querendo fazer através da nossa geração é a gente mesmo? E João continua: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Para quem que o profeta está falando aqui? Para os crentes, para os bons. Ele está dizendo assim: vocês aí estão dizendo um tanto de coisa, não é? Mas quem tem despertado vocês aí para esse tentar fugir da ira de Deus? Produzam fruto digno de arrependimento.
Agora olha para a sua vida, como eu tenho o desafio de olhar para a minha. A gente tem produzido fruto digno de arrependimento na nossa caminhada todos os dias. Quando a gente tem problema com casais e acaba lidando com separações, para quem não sabe, é praxe, sabe, que a gente acolha tudo que é possível. Porque é uma droga, né, irmãos? Não tem fórmula do segredo, do sucesso para relacionamento. Aquele livro de blindar seu casamento é mentira, tá? Pode ser divertido, tal, mas não tem jeito. Não existe. Não existe. Casamento é difícil, é trabalho. E o exemplo do melhor casamento que nós temos, que é de Cristo com a igreja, dá uma olhada no naipe da igreja, né? E por aí você entende o tanto que Cristo é bom, porque ele sustenta essa relação e ela vai chegar até o fim. Ela vai dar certo, nós já temos spoiler dessa parte. Então olha o desafio disso daí. Olha o tamanho dessa crise toda. A gente tem produzido fruto digno de arrependimento no nosso casamento? Eu falo isso porque a gente vai aconselhando casais, e aí depois que apaga os incêndios, acolhe todo mundo para não tentar morrer ninguém, uma coisa que a igreja tem que saber fazer é o seguinte, entender que não tem ninguém que é totalmente culpado, do mesmo jeito que não tem ninguém que é totalmente inocente. Mesmo que envolva adultério, todos temos parcelas de culpa nas relações. Isso é um fato. Mas vamos falar agora daquilo que ainda não aconteceu, porque a gente é uma beleza para falar daquilo que já foi, né? Depois que já foi, é muito fácil ser um analista, né? Eu quero prever as coisas que vão acontecer. Então quem é casado, ou está namorando, ou sei lá, de repente pode ser a sua relação com seu pai, com a sua mãe. Digamos que você perca a outra parte agora. Pode ser por tragédia, por abandono, por qualquer razão. Você consegue listar aí 10 coisas que você deveria ter feito e não fez? Eu consigo listar até umas 30. E por que não fiz então? Se eu consigo listar essas coisas. Então nós temos que produzir fruto digno de arrependimento. Isso aqui é para nós, irmãos. A gente lê Bíblia assim, ou a gente lê Bíblia para os outros, né? Hipócritas, produzam fruto. Se você está esperando que eles produzam fruto, você está dizendo que eles estão ligados à videira verdadeira, que eles são árvore. Agora, se você está crendo que você está ligado, que você é árvore, quem tem que produzir fruto é você. Ué. Um galho não fica dando palpite no que o outro produz, ele trabalha produzindo. Porque senão, está até escrito aqui, aquele que não produz fruto, né, o machado está ali ao pé da árvore. Vai ser cortado, vai ser lançado no fogo. Vai ser lançado no fogo esses ímpios malditos, né? Não, os crentes malditos. Os crentes, isso é que é o pior, porque é para esses caras que ele está falando. Para os separados, para os da turma, do grupo. Então vamos ler Bíblia, gente. Temos por pai Abraão. Como que a gente fala hoje? Não, mas eu sou filho de Deus. Véio. Você acha que Deus vai fazer isso com o filho dele? Fez com Jesus. Agora você acha que você é mais bonito que Jesus? Você acha que você é mais merecedor do que Jesus? A oração de Jesus no Getsêmani é: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, né? Tira a corda no meu pescoço, me livra dessa. E o pai responde silenciosamente, porque a gente não ouviu essa parte, né? Dizendo assim: tem jeito não. Agora você é a pessoa mais bonita do universo que acha que foi feita para ser poupada. Que tipo de leitura bíblica é essa que nós estamos fazendo? Para encerrar aqui, irmãos. Verso 11. Eu vos batizo com água para arrependimento. João falando. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Olha que legal, hein? Esse cara, olha as promessas de Deus desde antes dele nascer. O anjo lá, que não é o Brad Pitt, que é muito mais assustador. O cara que andou firmeza no caminho todo, não bebeu bebida forte. Imagina o trauma da vida desse cara. O pai dele, sacerdote. Parte da rotina ali dos sacerdotes é inclusive beber, não é? Eu não vou ver se eu estou falando besteira, meu consultor. Faz parte da rotina. Meu consultor para assuntos judaicos aqui. O pior que é mesmo, né, velho? Eu te encho o saco, né? Sou chato. Então, olha só, faz parte da rotina. Agora, você imagina esse cara chegar em casa, na sexta, com aquele bafo gostoso, e sentar na mesa com o filho, que não só não bebe, como não pode beber. Olha que louco, velho. E como que a gente às vezes pensa em espiritualidade, né? A gente pensa na padronização. Vamos fazer o seguinte, gente, vamos tirar a música que não louva a Deus, vamos pegar só que eu entendo que louva a Deus. Pronto, acabou. Vamos todo mundo vestir a roupa gospel, vamos todo mundo falar as mesmas palavras, vestido do mesmo jeito, levantar a mão na mesma hora, porque a gente não consegue entender que alguém pode andar diante de Deus de maneira íntegra, se não for na estética que a gente compreende. Aí dentro dessa casa, onde um é sacerdote, segundo a Escritura, um homem irrepreensível na sua geração, tem um filho que é um profeta, o filho não pode beber e o pai tem. E aí na sexta-feira eles sentam para jantar e aí está o pai de bafo e o filho tem que sentar na mesa. O filho não pode encher o saco do pai reclamando que ele bebeu. E o pai não pode constranger o filho a beber. Qualquer um dos dois que infringir essas regras pecou. Mas se ficar cada um na sua e amar, abraçar, acolher,
Deus é perfeitamente glorificado naquele culto. Gente, essa família para mim é uma igreja que eu nunca vi, mas pelo menos é como deveria ser. Olha que louco essa história toda, né? Esse homem que tem a promessa de Deus lá, que apareceu o anjo, né? Nasce, segue esse caminho profético, denuncia, ele tem a humildade, mesmo a gente sabendo aqui, spoilers para frente, né? Que Jesus diz que dentre os nascidos de mulher não tem nenhum maior do que ele, João Batista. Ele tem a ousadia de afirmar publicamente que aquele que vem após ele, o Cristo, ele não é digno de carregar a sandália. Como isso se aplica na minha vida? Como que é o meu posicionamento diante dessa vocação que eu entendo que tenho recebido da parte de Deus? Porque como a gente bate no peito para dizer, não, mas eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não, eu sou uma pessoa transformada, eu sou uma pessoa de caráter. Perto de João Batista, você não é nada. Perto de Jesus, então, nem se fala. E João Batista, sendo quem foi, com o testemunho do próprio Cristo, diz que não é digno de carregar as sandálias. Que homem que se coloca no seu lugar. A gente está se colocando no nosso lugar, então temos que fazer essa crítica, é uma autocrítica. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aqui também, mais uma vez, nós vamos para as divergências doutrinárias, né? Depois a gente canta as músicas dizendo, Senhor, incendeia a sua igreja, né? Dentro da tradição mais ortodoxa da Escritura, os caras compreendem que o batismo com o Espírito Santo é receber o Espírito Santo. Que algumas linhas vão dizer que isso tem que se manifestar através de sinais, de dons, e outras dizem que não precisa, embora não possa ser. Que você crê em Cristo como seu Senhor e Salvador já é um sinal milagroso, né? Que para mim até faz certo sentido. Então o Espírito Santo até que a gente não briga muito não, a gente só fica discutindo é como. Mais uma vez, né? Ao invés de ficar preocupado com quem, a gente está preocupado é com como. Agora o batismo com fogo, esse não há concordância mesmo. Porque a gente canta, Senhor, incendeia a sua noiva. E se você for olhar fogo na Escritura, você vai ver duas utilidades para o fogo. Uma é purificação, esse é bonito, né? Oh Deus, manda fogo para purificar igual o ouro, vai vir aquilo que é bom e acabar com aquilo que é ruim. A pergunta é, será que tem alguma coisa boa para vir para tona, né? E a segunda é destruição. Então mesmo que seja para purificação, porque a purificação também é a destruição daquilo que é impuro. Será mesmo que a gente quer fogo na nossa vida? Creio que é necessário. Mas eu estou falando isso porque essas são reflexões que às vezes a gente canta, mas não para pensar no que isso significa. E aí a gente empolga na música, né? Incendeia, Senhor, a sua noiva. Não, deixa o Senhor incendiar. Mas pedir por fogo, sem pedir muito mais pelo Espírito, eu acho que nós estamos atropelando uma coisa na outra aí, tá? Irmãos, não sejam chatos com as músicas não, tá? Se não tiver licença poética, a gente só canta salmos. E ainda assim nós vamos começar a questionar alguns salmos também, porque vai ter salmo que não é de adoração. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é se a gente tem feito essas contas na nossa vida. Qual é a nossa relação com o Espírito? O Espírito Santo tem feito morada na sua vida mesmo? Porque ele deveria estar te incomodando em algumas coisas, não as visíveis para os outros, mas as visíveis para você, que deveriam estar te atraindo para essas verdades aqui da Escritura, que às vezes nós estamos relevando. E com relação ao fogo, a minha pergunta é, tá difícil? Tá doendo? Porque se não tá, tem alguma coisa errada. Você é bom demais a ponto de merecer ser poupado? Ou você está se negando ser purificado pelo fogo de Deus nessa jornada? Eu estou dizendo isso porque na minha caminhada, a percepção que eu tenho é a seguinte: se Deus me mostrasse tudo que eu viveria nesses últimos 20 anos, eu tinha desistido lá atrás, porque eu não teria estômago para aguentar. Ainda bem que Deus é bom, né? Ele não mostra tudo, ele vai mostrando uma coisa de cada vez. Imagina você pegar uma criança e começar a contar para ela como é que vai ser a vida escolar dela, né? Deixa ela viver um ano de cada vez, né? E é legal que quando o teu filho vai lá, faz uma provinha boba e aí ele consegue alcançar a média, ele vem todo feliz e você dá o maior parabéns para ele e pensa assim, sabe de nada, inocente, né? Tanto que vai sofrer ainda fazendo prova, trabalho, estudando. Deus faz a mesma coisa com a gente, né? Vai falando o suficiente, porque às vezes a gente não tem maturidade para receber aquilo tudo. Mas mesmo assim, mesmo Deus inundando o frio na medida do cobertor, como diz o salmista, né? Aí eu forcei, né? Ainda assim, irmãos, ainda assim eu paro para pensar assim, como doeu? Valeu a pena? Demais, irmãos, não tem outro caminho. Mas como doeu? Tem doído na sua vida? Tem custado? Se não tem custado, é o momento da gente reavaliar isso daí. Isso não é uma palavra sobre um tema. Isso é sobre como a gente se relaciona com a Escritura e com as coisas de Deus. Isso é como a gente se relaciona com o louvor, com a liturgia, com a oferta, com qualquer outra coisa. Se a gente não começar a buscar um sentido da espiritualidade que a gente expressa, meus irmãos, nós estamos fazendo tudo errado. E daqui um pouco a gente está se envenenando com essa crítica que se tornou comum nessa geração, que vai relativizando todas as coisas.
e não sobra nada. Não sobra nada. A gente junta com aquela turma que faz parte do inferno, que começa a falar mal da igreja. Não dá para definir a igreja a partir daquilo que ela não é. A gente tinha que aprender a defender a igreja, ou defini-la a partir daquilo que ela é. Ao invés da gente falar, mas não fazem, né? A gente sempre fala na igreja na terceira pessoa. Por que a gente não se torna inclusivo dessas críticas? A ponto de dizer, o que nós não temos feito? O que eu não tenho feito? Na igreja falta oração. É lógico que falta oração, você não ora. Antigamente tinha aquele bando de velho na igreja que levantava de madrugada para orar, né? Sem ninguém mandar. As vigílias duravam a noite inteira. Hoje a gente faz vigília diet. Vigília vai das 10 às 11h30 para ninguém conseguir chegar tarde em casa, né? Lá nós faz isso, velho. Quer dizer, nós estamos fazendo de tudo para facilitar, né? E ainda vai uns gatos pingados. Eu fico pensando, velho, quantas vigílias eu participei. Começava 8 da noite, acabava 8 da manhã. Eu ia orar num canto assim, sabe? E dormia, lógico. Porque eu também não era espiritual igual aquelas senhoras lá. Mas que senso de dever cumprido. Mesmo a gente sabendo que isso para Deus não é nada, irmãos. Não tem importância nenhuma. De madrugada, de manhã, no monte ou no buraco, é a mesma coisa. Eu estou falando de onde que está nosso coração, de onde que está nosso entendimento. Porque aquilo ali me abençoou demais. Fazer parte daquilo, entender o que eu estava fazendo ali, entender por que aquelas mulheres levantavam tão cedo, sem ninguém ter mandado, gerou em mim uma consciência de disciplina para um tanto de coisa na minha vida que mudou a minha vida. E nós estamos fazendo o que com a vida uns dos outros? E com a nossa própria vida? Como nós estamos lendo a Bíblia? Nós estamos lendo a Bíblia desse jeito. Se você for ler a Bíblia nessa velocidade aqui que eu estou lendo com você, seu plano de leitura bíblica vai para o espaço. Você mal vai conseguir ler 1 ou 2 evangelhos no ano inteiro. Mas você vai crescer tanto, meu irmão. Vai ser profundo, vai ser uma coisa enraizada no teu coração, que produz fruto para a eternidade. Você vai trombar com gente na rua e você não vai conseguir não falar daquilo que você está lendo, por mais óbvio que parecia como esse texto aqui. Então essa é a minha reflexão para vocês, esse é o meu clamor. O que nós temos feito, irmãos, da nossa espiritualidade nesses dias? Por que somos tão críticos? E agora é eu que faço as perguntas e gostaria que vocês participassem. Tá bom? Abrir o microfone mesmo. Né? Por que somos tão críticos? Por que não respondemos as perguntas que nós mesmos fazemos? Por que falamos da igreja na terceira pessoa? Por que a gente é incoerente na crítica? A gente diz, a igreja rouba. Aí quando você encontra uma igreja que é íntegra, você boicota o processo, não se tornando participante dela. Pastor é vagabundo. Então por que a gente não se torna pastor para mostrar que, segundo a Escritura, homens e mulheres de Deus podem viver com integridade, como tantos aqui deram testemunho e como tantos a gente viu na história? A igreja não faz nada, então por que nós não estamos engajados em fazer? Eu não estou acreditando, até pelo convívio que a gente tem aqui, que vocês estão proibindo as pessoas de fazer alguma coisa. Deve estar dando chicotada na bunda para ver se vai, né? Então, irmãos, o que está faltando? Posso orar? Senhor Deus, obrigado, que o seu Espírito Santo tem trabalhado na nossa vida. E é um privilégio fazer parte da tua igreja, com todas as dores, com todas as lutas, vendo ativamente que o seu Espírito tem nos empurrado para o teu caminho e que o fogo do Senhor tem nos consumido no sentido de trazer purificação do nosso coração, das nossas motivações. Eu peço, Senhor Deus, junto com os meus irmãos, que o Senhor esteja inclinando o nosso coração uns aos outros e a tua palavra, a tua vontade, para que possamos ser pessoas mais densas na espiritualidade, mais profundas, pessoas que vão aprender a ler a Bíblia na objetividade daquilo que o Senhor está falando, e não apenas buscando o extraordinário, buscando aquilo que é legal de contar para os outros, aquilo que vai fazer parecer que a gente é sábio. Senhor, nós não estamos precisando dessa sabedoria de demonstração. Nós estamos precisando da palavra que transforma o nosso entendimento para a vida eterna, Pai. Transforma, Senhor Deus, o nosso coração, transforma a nossa maneira de ver a Escritura e de ver uns aos outros, de ver a vida da igreja. Que as coisas mais ordinárias do nosso dia a dia possam ganhar novamente, pelo poder do Seu Espírito Santo, pelo sangue de Cristo sobre nós, a capacidade de se tornar coisas extraordinárias. Coisas onde a gente veja o Teu poder, veja a Sua mão, veja a Tua misericórdia na nossa vida, Senhor Deus. Eu clamo por mim e pelos meus irmãos, Senhor Deus, porque se o Senhor não interferir na nossa história, como vai ser difícil que o Evangelho chegue com a mesma integridade que chegou até a nossa mão aos ouvidos dos nossos filhos. Eu clamo, Senhor Deus, para que o Senhor faça com que a sua igreja honre a vocação que recebeu. E que nós, como filhos do Senhor, que temos sido feitos pelo sacrifício de Jesus,
possamos também honrar a vocação que temos recebido. Perdoa os nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor Deus, quando a gente tem se juntado com os escarnecedores para falar mal da tua igreja, que na verdade é ridículo, porque somos nós mesmos. E faz de nós respostas para as orações que têm sido feitas e que às vezes a gente tem preferido se omitir do que chamar a responsabilidade para si. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Obrigado.